A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor, se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos mais uma vez, com alegria e amor no coração, estudar o Evangelho de Jesus. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre os discípulos de Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM. 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, que saibamos agradecer a Tua proteção e a Tua bondade nas horas de alegria e triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de Tua vigilância de Tua bênção. Muita paz, muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando dos discípulos do Cristo. O termo discípulo significa literalmente aluno. Aparece no Novo Testamento somente nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, de emprego em particular para identificar os 12 apóstolos. Designa, em geral, a ampla variedade de seguidores de Jesus. Entretanto, nem todos os seguidores do Cristo se constituíram em seus legítimos discípulos, aceitando a mensagem cristã e colocando-se a serviço de Jesus. Grande parte da população seguia o Mestre em busca de alívio dos problemas que lhe afligiam a existência. Sim, Jesus estava sempre rodeado de grandes multidões, e até hoje isso não mudou em nada, de pessoas que o buscam apenas para o alívio de suas dores. Passado o momento da dor, seguem suas vidas e esquecem do Mestre Galileu. Infelizmente, o que acontece com a grande maioria de nós, só buscamos na hora do socorro. Resolveu o problema, Jesus fica relegado a segundo plano. Em virtude de seus postulados sublimes de fraternidade, a lição do Cristo representava o asilo de todos os desesperados e de todos os tristes. As multidões dos aflitos pareciam ouvir aquela misericordiosa exortação: vinde a mim, vós todos que sofreis e tendes fome de justiça, e vos aliviarei. E da cruz chega-lhes ainda o alento de uma esperança desconhecida. A recordação dos exemplos do Mestre não se restringia aos povos da Judéia. E lhe ouviram diretamente os ensinos e morredouros. Numerosos centuriões e cidadãos romanos conheceram pessoalmente os fatos culminantes das pregações do Senhor e Salvador. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África e mesmo nas Gálias, como em Roma, falava-se dele, suas filosofias novas, e abraçava todos os infelizes, cheias de claridades sacrossantas do reino de Deus e da justiça.
Sua doutrina de perdão e de amor trazia nova luz aos corações e os seus seguidores destacavam-se do ambiente corrupto do tempo pela pureza de costumes e por conduta retilínea e exemplar. Quero deixar um registro aqui muito bem postado, dizendo que os romanos nada tinham contra Cristo. Pelo contrário, eles tinham por ele grande admiração. Eu vou provar isso. Quando ele disse em praça pública, dai a César o que é de César, o governador da Judéia, Pilatos, escreve uma carta ao imperador Tibério César, falando do meigo Rabi da Galileia, de que era um homem bom, espirituoso, não contesta a sua majestade, respeita. Então, quem o crucificou, na verdade, né, que pediu, inclusive, a sua cabeça para César, foram os próprios judeus. E uma prova que eu estou falando é verdade, mesmo com a perseguição de Nero, que era um lunático, né, que atear fogo em Roma, passa a culpar os seguidores do crucificado, assim nos chamados primeiros cristãos, por sugestão do então prefeito da época e comandante dos pretorianos, tigelinos, Cruel, houve uma perseguição romana em cima dos cristãos. No início do quarto século do cristianismo, 325, vamos colocar aí 300 anos depois, ou menos 300 anos, os romanos já se convertiam ao cristianismo. E em 381, toda Roma era cristã. Foi declarado pelo imperador Teodósio I como o cristianismo religião oficial do império. Está nos anais da história, não sou eu que estou inventando. Eles repeliam o judaísmo, mas amavam os ensinos cristãos. Tanto assim, os romanos, antes de findar o quarto século, já estavam todos convertidos ao cristianismo. Então, a prova de que o romano não tinha problema com Cristo. O judeu, sim. Ao lado das criaturas que seguiam o mestre em busca de alívio para os seus males, havia os servidores fiéis que abraçaram de corpo e alma a causa do Cristo, conforme rezam as Escrituras e a tradição. Em todas as épocas renasceram no planeta discípulos sinceros de Jesus, almas valorosas que, em razão do trabalho por elas desenvolvidas, se constituíram em guardiões e disseminadores da mensagem cristã, estimulando o progresso da humanidade ao longo dos séculos. Deus só confia missão importante aos que ele sabe capazes de cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-lo. Em todas as coisas o mestre há sempre de saber do que o discípulo para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. Então o discípulo é escolhido também, ou seja, apontado para seguir adiante na grande missão. Senão ele vai deixar no início da jornada. São precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então, esses discípulos que deram continuidade aos ensinamentos de Jesus já foram aqueles experimentados de outros tempos. Neste sentido, o verdadeiro missionário justifica-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. A missão diz que se diz portador. E como podemos nos transformar em legítimos discípulos do Cristo? O que é necessário, então, que se faça? É o próprio Jesus que nos ensina. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Então eu chamo a atenção aqui também que não adianta as pessoas ficarem ali de joelhos, orando, dizendo que ama a Deus. Se ele não ama o próximo, isso não serve para nada. O próprio Cristo deixa bem claro. Se vieres trazer uma oferta ao Pai e lembrares que você tem algo contra seu irmão, vá primeiro reconciliar com ele. É mais importante que você reconcilie com seu adversário do que trazer a oferta ao Pai, uma vez que tudo já lhe pertence.
Perdoa o companheiro quantas vezes fizer necessárias, empresta sem aguardar retribuição, ora pelos que te perseguem, caluniam, ajuda os adversários, não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não tente o teu coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendiz aquele que te amaldiçoa, libertas e será libertado. Dai e receberás. Sê misericordioso, fazei o bem quem te odeia. Qualquer que perder a vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Então, as máximas de Jesus é um convite, a todos nós a continuarmos lutando por nós mesmos e pelo próximo. Ajude sem esperar recompensa alguma. Ame pelo prazer de amar. Percebemos assim que a existência de cada servidor fiel se resume na adoção de um determinado tipo de conduta que o caracteriza como homem de bem. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupa em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular. Contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigemos o roteiro em que marchamos. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. A missão dos 70 discípulos da Galileia. Lucas nos relata que após a transfiguração no Tabor e a cura de um epilético obsidiado, Jesus designou 70 discípulos, alguns códices, como a Bíblia de Jerusalém menciona, 72, que deveriam anunciar os ensinamentos de Jesus, fornecendo-lhes instruções precisas de como deveriam agir. Primeiramente, mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares de onde ele haveria de ir. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Asseverou que os enviava como cordeiros no meio de lobos. Lucas, capítulo 10, versículo 3. Orientou-lhes: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Lucas, capítulo 10, versículo 4. Instruí-vos como proceder ao chegar a uma residência. Onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andei de casa em casa. Lucas, capítulo 10, versículos 5 a 7. Esclareceu-se agir como hóspedes educados. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vós puserem diante. Lucas, capítulo 10, versículo 8. Pedi-lhes, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou sacudindo sobre vós. Sabei, contudo, isso já é o reino de Deus, é chegado a vós. Informou-lhe ainda: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou.
Lucas, capítulo 10, versículo 16. Lucas nos esclarece também que o empreendimento dos 70 discípulos foi coroado de êxito, que retornaram felizes dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus, porém, alertou: Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Percebe-se nesse texto do Evangelho que, a despeito de ser Jesus o governador espiritual do planeta, não dispensa a cooperação de servidores, que, à semelhança de batedores, seguem à frente anunciando a boa nova. Jesus não prescinde da participação de outros espíritos de condição espiritual inferior à dele, para o desenvolvimento de sua tarefa. Em tarefa de redenção espiritual, de elevado porte, faça acompanhar de uma falange invisível e de um punhado de homens e mulheres, carregando consigo conquistas e débitos espirituais. Atua em conjunto, investido no potencial do grupo, ainda que reconhecesse suas fragilidades. Dá o apoio, mas deixa que cada um cumpra a cota de serviço necessária ao processo de crescimento individual e coletivo. Outro ponto relevante, evidenciado nessa passagem evangélica, diz respeito às instruções que Jesus transmitiu aos seus discípulos. O mestre não se limita a dizer-lhes o que fazer, mas também o como fazer, tendo em vista as diferentes situações que surgiram na execução do trabalho. O êxito da missão foi, assim, garantido tanto pelas sábias orientações prestadas pelo Senhor, quanto pelo esforço dos discípulos em cumpri-las. Os grandes operários da espiritualidade, cheios de coragem e de austeridade, sulcaram as estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia, sem se preocuparem com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes, nem com sandálias, no cumprimento das ordens que receberam, já curando enfermos e levando a paz às multidões sufocadas pelas tribulações, já anunciando à viva voz e sem desejar outros valores a chegada do reino de Deus que deveria dominar os corações. É, pois, necessário o desenvolvimento de valores morais para sermos considerados discípulos de Jesus: desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, humildade, amor. A lição evangélica nos faz refletir também sobre a carência de liderança positiva no mundo atual. As pessoas, em geral, estão muito envolvidas com a aquisição de bens transitórios. A ausência de objetivos superiores é um dos grandes males humanos. Estacionados na rotina, os homens tendem a preocupar-se com ninharias, emprestando demasiada importância a acontecimentos banais, a fenômenos naturais de desgaste orgânico e ao procedimento alheio, transformando-se em eternos inquietos, em doentes crônicos e amigos da maledicência. Quando resolvem mudar, dão congido de olhar para o alto, preferem descer ao resto do chão, resvalando para a inconsequência e o vício. Em razão da nossa acanhada evolução moral e intelectual, ainda nos empenhamos em servir a Jesus, por meio de práticas exteriores, adiando para o grande amanhã a verdadeira transformação íntima. Também nós, sensibilizados com os propósitos de elevação, permanecemos vinculados aos dispositivos da Boa Nova. No entanto, aguardo o Mestre que as atitudes exteriores de seus seguidores possam, um dia, acionarem-se objetivamente, desprendendo seus corações das imantações milenares, mediante decisiva disposição de se elevarem espiritualmente. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, como que querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum, para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulharam de novo no Tiberíades, por entre as
cantigas rústicas dos pescadores. Mas, ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces, no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Via-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. As tradições cristãs nos relatam que, naquele dia, Jesus apareceu a aproximadamente 500 pessoas, denominadas mais tarde de os 500 da Galileia, prestando-lhes os seguintes esclarecimentos. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas no meio de lobos e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo vós, os primeiros trabalhadores, os herdeiros, iniciais dos bens divinos, para entrar na posse do tesouro celestial. Muitas vezes experimentais o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e de justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade, na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Assinalando na mente e no coração os seus ensinamentos imorredouros e voltando o olhar para o futuro, o Mestre lhes alerta. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas, de aniquilamento e de visões da morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo, a cruz e o recurso de todo da redenção. Vossa voz será a do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas, ao desenrolar as batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva, na existência ou na morte do corpo. Estareis unidos ao meu reino. Prosseguindo nas suas orientações, Jesus enfatiza: Amados, eis que também vos envio como ovelhas os caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vós sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos que vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola minerária, para que aí seja interpretada a vossa prática, seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Esclarece-no Humberto de Campos, a partir daquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, na sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo,
eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz, por meio dos batidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram no campo do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras, no suplício, ensinaram a lição de Jesus, com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimentos do mundo e de beleza do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continua revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção, os espíritos mais empedernidos. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Servos de Deus. No Antigo Testamento bíblico, a expressão servo de Deus é utilizada para designar profetas, reis, pessoas de importância, a quem cabe a realização de certas tarefas. Encontramos em diversas religiões a mesma expressão para designar sacerdotes, pastores, religiosos que se dedicam à propagação do culto de sua fé. Importante que alarguemos a visão, que ampliemos o entendimento. Afinal, servo de Deus é toda criatura que lhe cumpre a vontade, que se esforça na terra para realizar o bem. Servos de Deus, lemos em um folheto, são os que usam macacões, botas, aventais. E lembramos de tantos trabalhadores que dirigem tratores e máquinas pesadas, abrindo estradas para melhorar a nossa mobilidade por rodovias amplas, bem projetadas e seguras. Trabalhadores que adentram laboratórios para o estudo de vírus e micróbios, na tentativa de descobrir vacinas e medicamentos que debelem as suas ações deletérias. Quando os vemos, parecem seres de outra dimensão, com uniformes que os cobrem da cabeça aos pés, calçados e luvas protetoras. Servos de Deus são todos os que têm mentes que planejam cidades, desenham edifícios soberanos, estruturam locais para melhor servir a todos. São os que trabalham a terra, lançam as sementes e, esperançosos, contam com que o clima inclemente não lhes destrua a floração ou arrase a produção prestes a ser colhida. São os que persistem, não desistem, insistem, homens de coragem, homens de fé. São os que acondicionam devidamente frutas, legumes, cereais, grãos de toda a espécie. Também os que armazenam, transportam, comercializam, os que contribuem para que tudo nos chegue à mesa. Servos de Deus são todos os que compreendem, toleram, respeitam seus semelhantes. Têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Auscultam a necessidade alheia, a dor silenciosa, o pedido de socorro jamais pronunciado. Servos de Deus são os que ensinam a criança na descoberta do alfabeto, dos números, os que se demoram a ensinar os pequenos que existe um Deus que a tudo governa, tudo fez e a todos ama. Um Deus que abre a cortina das manhãs, esparramando a luz e o calor do sol, e no cair das tardes, torna a fechá-las, não antes de espalhar astros faiscantes, estrelas pelo firmamento e convidar a lua a mostrar sua cara enigmática e sonhadora. Servos de Deus são todos os que têm coração que ama, que se compadece, que tolera, que perdoa. Quem quer que viva na terra, abraçando o seu dever a cada dia, grandioso ou de somenos importância, é servo de Deus. Pais, mães, educadores, cientistas, artistas, engenheiros, arquitetos, sábios e ignorantes que contribuem com seu trabalho para algo bom, útil, belo, são servos de Deus. Quem rega a planta, quem colhe a flor, quem limpa o lar,
quem prepara o alimento, quem agradece o pão, o ar, é servo de Deus. Aquele que ao outro ensina a orar nos dias claros ou na noite escura, nas horas de alegria e nos momentos de desolação. Enfim, somos servos de Deus, todos os que colaboramos com a obra do Criador, todos os que contribuímos de alguma forma para o bem-estar da humanidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos, Senhor, a vossa proteção e misericórdia para as nossas dores, nossos sofrimentos, para que tenhamos mais esperança em dias melhores. Sabemos que o planeta passa por uma provação dura, no sentido de acerto, uma vez que estamos entrando na regeneração. Esse período muito conturbado, ainda com guerras, com discussões de ideias aqui no nosso país, mas que possamos, Senhor, nos apegarmos ao Seu Evangelho, que é uma bênção de luz para todos nós. Graças a Deus. Meu querido irmão, as suas despedidas. Boa noite, Predosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pelo estudo do Evangelho de Jesus, esse aprendizado maravilhoso. Procuremos sempre viver esse aprendizado no nosso dia a dia. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.